Aproveite este tempo em casa para ler um livro. Em nosso site, você encontra produtos para toda a família. Veja o que temos para você. Coleção Como, Combo 2, com os livros Como Perdoar, Como Educar os Filhos e Como Evangelizar no Poder do Espírito. Família, de Narla e Camilo Bessone. Tempo Precioso, coleção Shalom Kids. Utilize o cupom LIVESH para ganhar 20% de desconto na sua compra. Acesse agora livrariashalom.org para ver mais produtos. Estamos nos preparando para a grande festa dos arcanjos, 29 de setembro. Todos os dias, neste canal, neste horário, você estará comigo rezando a São Miguel Arcanjo. Nós estaremos nos preparando como São Francisco de Assis se preparou para a festa de São Miguel. Até o dia 29 de setembro, nós estaremos rezando juntos. Eu convido você que é benfeitor da paz, convido sua família, convido aqueles que estão afastados da igreja a fazer essa invocação comigo. Ganhe R$15 de cashback. Acesse agora livrariashalom.org. Meu nome é Flávia, eu tenho 2 filhos e sou servidora pública. Meu nome é Caio, eu tenho 16 anos e eu estudo no Colégio Shalom. A gente já morou em outros estados, igual o Shalom nunca vi. Eu vou porque eu quero e porque eu me sinto bem num ambiente daquele. Eu quero ser médico, quero ajudar as pessoas. É uma formação completa. É o Matheus, o Caio, o Davi, o Bezerra. Eles estão comigo assim desde que eu entrei no colégio. Eu fiz várias amigas. Todo dia de manhã a gente toma café junto na escola. Que ninguém segrega as pessoas que tem alguma coisa diferente ou que chegaram agora. Eu não acho que é só o lado espiritual, o lado acadêmico é muito bom. Eu acho que o colégio é isso, ele é o símbolo do equilíbrio. Você tem uma vida divertida, com amigos ótimos, uma vida religiosa e o ensino, assim, tem o que falar, primeira mesmo. Professores muito bons. Eu agradeço a minha mãe por ter me botado nesse colégio. E eu escolho o Colégio Shalom. Quando eu tive minha primeira experiência com Deus, surgiu em mim o desejo de ser santa. O problema é o pecado, né? A inclinação ao mal que tem na gente. Olhe, se eu lhe contar as loucuras que eu já fiz querendo ser santa, por um tempo até dava certo, mas quando eu menos esperava... E a vida foi se tornando cada vez mais exigente. Novos desafios exigem novas respostas. Você percebe que não é o que imaginava ser. E ainda vem a decepção com os outros. Quando eu soube que haveria um congresso Shalom totalmente online, que o tema era santidade, onde eu poderia encontrar respostas concretas para esse anseio, a princípio vem aquele medo. Mas eu sei que Deus é o maior interessado em minha santidade. São novos tempos. Preciso retornar à fonte. Isso muda tudo. É impressionante o quantas vezes podemos viver dentro da igreja, mas distantes de Deus. Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, dias 5 e 6 de setembro. Inscreva-se já! Que nós possamos viver com muita atenção este momento da liturgia da palavra, permitindo que pela palavra do Senhor, Ele nos revele quem Ele é, revele o seu amor por cada um de nós. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos.
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos uma mania de querer ser Deus algumas vezes. E essa mania de querer ser Deus nos impede de contemplar a obra de Deus, os seus mistérios, as suas maravilhas e perceber como é que Deus age na história. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os teus juízos e impenetráveis os teus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? São Paulo hoje, falando aos romanos, ele nos coloca diante de uma coisa que tira todas as nossas bases de uma possibilidade de sermos Deus da nossa história, o Senhor da nossa história, quem conduz e não conduz, quem diz e não diz, quem acha que deve ser ou que não deve ser. Por quê? Porque a sabedoria de Deus ultrapassa a nossa ciência humana. E quem é que pode compreender inescrutáveis e impenetráveis são os caminhos do Senhor? Mas eu não faria assim, eu faria assado, eu faria desse jeito, eu acho melhor assim, se fosse assim. É a relação que nós temos às vezes com as pessoas, na hora que a gente diz, é porque está acontecendo isso na minha vida. Olha, mas Deus está querendo conduzir por aqui, não é isso? É, mas não deveria ser assim, ele deveria fazer assim, ele deveria fazer assim. Diante de opções humanas, de ações humanas, nós podemos até ter alguma visão sobre como é que nós faríamos. E até, seria da nossa parte, até desconfiar algumas vezes, dessas intervenções que a gente faz na nossa vida e termina estragando tudo. Eu faria desse jeito, bom, então faça. A gente faz e depois diz, puxa, fiz tudo errado, culpa minha. Mas diante das escolhas divinas, nós só podemos nos envergar, né, nos inclinar diante do mistério
e silenciar. Por quê? Porque os mistérios de Deus são impenetráveis. Nós não podemos entendê-los, nós podemos contemplá-los. Nós olhamos a forma que Deus agiu na nossa história, silenciamos e contemplamos. Essa é a forma do homem de Deus agir. Hoje nós vemos aqui no profeta Isaías o Senhor que troca o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e colocarei o meu servo Eliaquim. Vestirei com a tua túnica, colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a autoridade, ele será um pai. Eu farei levar sobre os ombros a chave da casa de Davi. Eliaquim é o escolhido pelo Senhor. Mas eu não acho que ele deveria ser escolhido, não. Mas o Senhor escolheu. Ele é o escolhido pelo Senhor. Na verdade, diante de uma eleição, e todos nós podemos de alguma forma perceber uma eleição sobre nós, eu poderia falar da eleição, da minha eleição, que é muito evidente talvez para vocês, a eleição ao sacerdócio, mas você poderia falar da eleição do Senhor para a tua vida, para a vida consagrada, uma eleição de vida para ser um pai de família, uma mãe de família, uma eleição de vida do Senhor que te deu a responsabilidade, por exemplo, de um médico, de pegar uma pessoa e cuidar de uma vida que é colocada sobre a sua mão, ou de algum outro cargo, de julgar alguém, de dizer o que é e o que não é. São autoridades que o Senhor nos coloca e que diante delas nós perguntamos: quem seria digno de dizer sou eu mesmo, eu estou preparado para isso que Deus quer? Qual pai, diante do nascimento de um filho, pode dizer: estou preparado, vou ser o melhor pai do mundo? Qual vocação, diante do mistério, do sacerdócio, não diz: como é que vai ser isso? Qual missionário, diante de uma vida missionária, qual profissional, nos primeiros dias da sua profissão, ou até durante mesmo o seu caminho profissional, diante do que Deus nos pede, nós tocamos com temor e tremor. E hoje nós vemos um mistério no Evangelho. O mistério, da mesma forma que o Senhor escolhe Eliaquim e confia a Eliaquim a chave da casa de Davi, o Senhor hoje escolhe Pedro e confia a ele as chaves da igreja, as chaves do reino dos céus. E é nesse mistério que o Senhor quer nos envolver nessa liturgia. Primeira coisa, Deus se envolve com o seu povo, escolhendo para o seu povo homens segundo o seu coração. O Senhor escolhe, muda aquele homem, muda o administrador do palácio, e o Senhor hoje escolhe aquele que na terra terá a missão de pegar as chaves do reino dos céus e conduzir a sua igreja. Pensamos imediatamente: quem, Senhor? Quem seria? Tem que ser perfeito. Não. Não precisamos ser perfeitos. Ao contrário, talvez no Evangelho não se expresse em nenhum personagem tamanha dicotomia, poderíamos dizer, entre a eleição e as fraquezas. É interessante porque, desde os primeiros séculos, os homens bíblicos não escondiam a fraqueza dos eleitos. É impressionante pensar, por exemplo, na história de Davi, o rei Davi. Páginas bíblicas com tamanho desastre na vida de Davi. Tamanho pecado, tamanha fraqueza. Não poderíamos ver o Senhor escolhendo esse homem, Pedro, esse homem, e ver um personagem cheio de fraquezas na palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar o que é o seu mistério e a sua sabedoria. Que nos ultrapassam.
Na verdade, o Senhor quer inclusive mostrar que é nesses imperfeitos que Ele manifesta a sua obra. Para mostrar que não é a força do homem que conduz a obra de Deus. E aí, meus irmãos, diante disso, Senhor, quem é que pode conhecer? Quem é que pode te aconselhar? Quem é que pode explicar a tua lógica divina? Ninguém. O Altíssimo é o Senhor, diz o salmista, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Ele olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Aqui o Senhor nos dá uma dica de como é que Ele escolhe para si. Não existe uma regra, eu escolho esse ou esse, escolhe aquele que Ele quer. Aqueles que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E cabe a nós silenciarmos diante da sabedoria do Senhor. Mas aqui o Senhor dá uma dica. O Senhor olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. O eleito não é perfeito, mas o eleito é aquele que reconhece a própria pobreza. Eu sou assim apaixonado pela figura de São Pedro, um dos meus grandes amigos santos e uma das minhas referências de santidade. E o que mais me admira em Pedro é justamente essa postura de pobreza de Pedro. Pedro reconhece na palavra de Deus, nos evangelhos e até na tradição. Aquela história famosa de Pedro, né, do Quo Vadis. Pedro que sai de Roma, fugindo da perseguição. O Senhor que aparece para ele e ele que reconhece e volta para ser crucificado. Essa pobreza interior que diz realmente eu não sou capaz. Diante do mistério, nós silenciamos e dizemos, Senhor, eu não sou capaz. E aqui está o mistério da graça de Deus, que pega esses homens pobres, não orgulhosos, porque os orgulhosos dizem, não, eu sou bom mesmo, sou bom, pode me escolher, eu estou perfeito para essa missão, pode me colocar. Esses o Senhor não escolhe, porque são iludidos. Mas os pobres o Senhor escolhe, os pequenos o Senhor escolhe. E o Senhor quer fazer com que esses homens que Ele escolheu, que o orgulho que ainda tenha, a altivez que ainda exista, alguma coisa que ainda possa ser imperfeita, o Senhor vai purificando ao longo da sua história, como Ele faz com Pedro. Pedro que nessa passagem diz, és tu, filho de Deus, muito bem, Pedro, e logo depois fala um monte de besteira, e o Senhor repreende. E depois o Senhor repreende em outro momento, e o Senhor vai corrigindo Pedro, fazendo Pedro passar pelo caminho dos eleitos. E qual é o caminho dos eleitos, meus irmãos? O caminho de Jesus, com 2 risquinhos, um para cima e um assim, um vertical e um na horizontal, a cruz. O Senhor purifica o restante das imperfeições dos eleitos, Ele purifica através da cruz. E na cruz, o eleito se sente ainda mais pobre. Mais pobre, mais pobre. E qual é a oração do eleito? Qual é a oração do eleito? É a do salmista. Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Senhor, vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei por que foi que tu me escolheu, porque eu sou cheio de fraquezas. E depois que eu entrei no caminho da cruz, aí eu vi mais fraquezas ainda, mais limites ainda. Por isso, Senhor, diante da tua eleição, que eu não consigo explicar, porque nem eu teria me escolhido, eu te digo, o vosso amor é para sempre. Não deixe a obra inacabada. Completai em mim a obra começada. Senhor, já que tu me escolhestes, completa a tua obra. Meus irmãos, nós precisamos parar de querer ser como Deus. Parar de querer conduzir a nossa vida do jeito que a gente quer. E deixar que Ele conduza. Às vezes o Senhor coloca a cruz para lançar o alicerce, para a pedra ser forte de Pedro. A pedra da igreja que é Pedro é uma pedra forte. Por quê? Não é porque Pedro era perfeito. É porque o Senhor purificou muito esse pobre desse Pedro.
Purificou muito para que ele pudesse ser uma rocha. Não a pedrinha marromeno, não uma rocha firme na igreja. E às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de nos tornarmos uma rocha. Ele nos dá o caminho da cruz. E o que nós fazemos? Não é assim que eu gosto. Eu quero que ele faça assim, eu quero que ele faça assim, eu quero que ele me conduza por aqui. Porque eu não acho que deve ser assim. Para de querer ser Deus. E deixa que Deus seja Deus. Deixa que Ele conduza. Deixa que Ele coloque a cruz. Abraça a cruz para não naufragar no mar do mundo. Finca os teus pés na rocha, que é a cruz de Cristo. Deixa que Ele purifique. Deixa que Ele burile. Deixa que Ele prove como Ele faz com o ouro, para se tornar um ouro perfeito. Prove no fogo. Aí sim. E diante do Senhor, o que a gente pede? Não é que Ele mude os planos, não é que Ele faça assim ou assado, não é que Ele, Senhor, se Tu me escolhestes, completa em mim a obra inacabada. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a aderir com todo o nosso coração na obra que Ele quer realizar no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.